Olá, tudo bem? Talvez você esteja cansado do ministério e aí esse cansaço se mistura às suas emoções, a mente começa a projetar coisas, a imaginar, a ter ideias e você pode até pensar que esses sentimentos e esses pensamentos, essas ideias vêm do Senhor, mas eu garanto para você que não. Eu quero compartilhar uma palavra contigo, fica comigo até o final deste vídeo, eu sei que Deus vai falar com você. Eu quero compartilhar essa palavra contigo. O livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 45, o texto diz assim: A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro essas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás: Isto diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não a procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Bem, quem era Jeremias? Jeremias foi um profeta que Deus levantou para falar à nação de Judá, para profetizar contra o pecado da nação, contra o pecado dos príncipes, dos reis. Portanto, Jeremias era um profeta que não dizia o que os reis, os príncipes e a sociedade de então gostava de ouvir. Era uma persona non grata. Jeremias era um homem muito chato, eu diria, para eles, mas era alguém que havia decidido obedecer a Deus. Do mesmo jeito, Baruque era um escriba, assim como Esdras. E um escriba, dentro do original, tanto do grego como do hebraico, traz-nos a figura de alguém que escreve, um doutor da lei, um mestre da lei, um secretário, um jurídico. Na verdade, Baruque é alguém que decide caminhar ao lado de Jeremias e escrever então os oráculos proféticos que Deus dava por intermédio do profeta Jeremias. Mas em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, parece que Baruque cansou. Ele desanimou. E o texto do capítulo 45 é uma advertência a Baruque sobre o seu egoísmo. Se você observar bem o que está no capítulo 45, ainda que estejam conectadas às profecias que Deus traria contra o reino de Judá, a invasão, o cerco dos caldeus, a invasão de Jerusalém, a deportação daqueles que seriam levados, Deus está falando diretamente a Baruque. Por quê? Porque Baruque estava certamente cansado de seguir um profeta que estava sendo constantemente perseguido pelos reis e pelos príncipes e pela sociedade de forma geral. Ele, em algum momento, vai dizer exatamente isso: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Eu digo que ele desenvolveu um sentimento de autocomiseração, pena de si mesmo. E a história vai nos dizer que Baruque tinha um irmão dentro do palácio, dentro do reino, e esse irmão poderia sim conceder-lhe um lugarzinho mais tranquilo, com maior notoriedade, com recursos melhores. Ele teria certamente uma proeminência diferente de estar acompanhando um profeta que estava sendo perseguido o tempo inteiro. Então, diante do seu cansaço, diante da pena de si mesmo, ele começa a considerar a possibilidade de deixar Jeremias e buscar um lugarzinho de sossego, um lugarzinho de tranquilidade para ele trabalhar e ser, quem sabe,
melhor aproveitado, melhor remunerado e etc. e tal. A história vai nos dizer então que Deus corrige esse comportamento de Baruque. Deus diz para ele o seguinte: olha, você está procurando apoio e segurança no reino de Judá? Eu quero dizer para você que se você fizer isso, a sua atitude, a sua decisão poderá levá-lo para o cativeiro. E certamente essa sua atitude vai levá-lo à morte. Você morrerá. Mas se você permanecer onde você está, eu vou te dar a sua alma por despojo, onde quer que você esteja. Você não precisa temer o inimigo. Você não precisa ficar preocupado com o adversário, porque eu vou guardar você. Essa palavra me encontra e essa palavra te encontra. Porque nos dias que nós estamos vivendo, certamente nós também muitas vezes nos sentimos cansados e esse cansaço se mistura às nossas emoções e começamos a olhar de um lado para o outro e percebermos então que não somos tão valorizados assim e não somos tão ouvidos assim e quem sabe pela nossa qualificação nós poderíamos encontrar um lugar melhor, um lugar mais sossegado, mais proeminente, onde fôssemos valorizados. Todavia, essa decisão é uma decisão absurda, porque ela não tem origem em Deus. Assim como Baruque, nós também decidimos andar do lado certo. Ele decidiu ser o secretário, o escrivão do profeta Jeremias. E Jeremias era um homem que, apesar de perseguido, apesar de ser uma persona não grata, era alguém que falava a verdade. E em nossos dias nós precisamos de homens e mulheres que falem a verdade, que falem aquilo que Deus manda falar, independentemente da perda do cargo, da posição e até do prestígio. Deus está nos levantando nesses dias como Jeremias, mas há muitos homens que acompanham a nós, que estão se tornando exaustos. E nós também, em alguns momentos. Todavia, precisamos voltarmos para Deus, olharmos para Ele. Precisamos pedir a sua misericórdia e dizer: Senhor, mesmo que as dificuldades aconteçam e que sejamos cercados pelos adversários, nós não abandonaremos o posto, nós não deixaremos o ministério por uma coisa melhor, mais rentável, mais proeminente, onde certamente eu vou ter um pouco mais de destaque. Eu permanecerei onde estou. Deus está falando com você, Baruque. Deus está falando contigo através desse vídeo. Permaneça onde você está. Não dê lugar ao sentimento de autocomiseração. Não tenha pena de si mesmo. Porque Jesus mesmo disse lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que em mim vocês creiam. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A verdade é que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Significa dizer que o fogo da fornalha vai aumentar ainda mais, mas ele se manifestará como o quarto homem da fornalha, assim como no livro de Daniel, quando os seus amigos foram colocados naquela fornalha que foi acesa e o seu fogo aumentado em 7 vezes mais. Talvez você esteja na cova dos leões, assim como Daniel, mas Deus vai fechar a boca dos leões, porque Ele é fiel para fazer isso. Mas não saia de onde você está, não se mova de onde você está, porque esse seu movimento poderá gerar a sua morte, o seu exílio, a sua destruição. Então permaneça, continue e que Deus abençoe você. E assim como Deus falou a Baruque, Ele está falando contigo. No caso de Baruque, ele estava dizendo: olha, eu vou enviar os caldeus. Esse reino que você acha que está muito firmado, ele vai acabar, ele vai ser destruído. Eu vou fazer um outro, porque eu derrubo o que edifico e arranco o que planto. Ou seja, ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Que Ele abençoe a tua vida na autoridade do nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui no canal. E lógico, se você gostou do vídeo, achou que ele é pertinente, interessante, por favor, deixe o seu like aí, compartilhe com seus contatos, para que eles também sejam abençoados e edificados na autoridade do nome de Jesus.